Olá, bom dia, amados. Tudo bom? Feliz quinta-feira. Hoje, quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Doelma, François, tudo bom, meu querido? Priscila, doutora Tabata, Sueli, Flavinha, tudo bom, minha querida? Quanto tempo? Pedro, Thaís, Mara, doutor Fabiano, bom dia, minha querida, bom dia. A paz, minha querida. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. Esse mês de maio que está iniciando, né, amados? O melhor mês das nossas vidas até então, mais uma vez dizendo, melhor dia das nossas vidas até então, que a gente não perca tempo, amados, olhando e fazendo coisas que não agradam a Deus, que não vão agregar em nada nas nossas vidas, mas para que a gente fique leve e ganhe velocidade nas asas de amor do nosso Deus, amados. Deus sabe de tudo, Deus é soberano sobre todas as coisas. Passe tempo com o Senhor, passe tempo orando, clamando, louvando, buscando respostas na Bíblia, porque pode ter certeza, amados, que vai estar lá. Seja lá o que você está se perguntando, pode ter certeza que a resposta vai estar lá. E hoje, amados, nós vamos falar sobre uma passagem que está lá em Mateus e também a gente vai falar sobre uma outra que está lá em Tiago, tá? Que é quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Tá bom? A gente vai se aprofundar nessa palavra, vou ler, que eu gostaria de destacar algo aqui, a forma como lá no Evangelho de Mateus, a Bíblia se refere ao diabo como tentador, tá bom? E de repente você tá aí sendo tentado e tá achando que isso vem de Deus. Não, não vem. Precisamos ficar atentos, precisamos ficar alertas, amados. Na Bíblia nós encontramos resposta para tudo aquilo que estamos passando, para tudo aquilo que estamos enfrentando. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva, ela é comprovadamente genuína, ela é eficaz, ela entra no nosso coração e ela transforma toda a nossa vida, amados. Ela faz com que a gente queira ser pessoas melhores a cada dia, faz com que a gente queira evoluir a cada dia. É nós com o nosso Deus, amados. A gente, no secreto, amados, no secreto, grandes coisas acontecem no secreto, amados. Ainda que você, claro, tenha a sua vida, né, amados? A gente sabe que é importante ter nossa vida no coletivo, ter nossa vida, frequentar a igreja, ouvir a palavra do Senhor, estar em comunhão com os irmãos. Mas sempre, amados, sempre, sempre, sempre tenha você, o seu secreto com seu Pai. Nada substitui, amados, aquele secreto sincerão que a gente precisa ter com Deus às vezes, né? Rasgar nosso coração, falar tudo para Ele, falar as coisas que estão acontecendo. Assim como Jesus disse, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. É assim que Jesus diz pra gente, amados, Pai, e ore ao seu Pai que ouve e vê no secreto. Então, o seu Pai te exaltará em público no devido tempo. É Deus que faz isso pela gente, amados. A gente não precisa se auto-exaltar, se auto-elogiar, se auto-promover. Deixa que tá nas mãos do Senhor. A gente faz o nosso e Ele faz no devido tempo. Ele mesmo, amados. Ele nos honra. Tá bom? Mas vamos aprofundar nessa palavra tão abençoada. Ore ao seu Pai, seu Pai, seu Pai, que ouve e te vê no secreto, amados. Deus é nosso Pai, tá bom? Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Rubi, precioso do seu Jesus, Ana, Dai, Anise, Nayara, Diogo, Lúcia. Tudo bom, minha querida Ana, Su, Bruna, Gilson, Beatriz, Giana, Prince, Roselene, Mário, Juliane. Bom dia, amado. Bom dia, François, meu amigo querido. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, muito obrigada pela sua infinita misericórdia e bondade. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora.
Nós queremos te agradecer, Pai, pela sua bondade, pela sua graça que nos alcança, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, Pai. Ajude-nos, Pai, a sempre ver e enxergar as bênçãos que o Senhor derramou e derrama todos os dias nas nossas vidas, Pai. Perdoe-nos pelas vezes, Pai, que a gente fica olhando para aquilo que ainda não aconteceu, para aquilo que ainda não temos, ou perdendo tempo olhando para a vida de outras pessoas, Pai. Nós queremos cada vez mais, Pai, olhar para o Senhor. Nós queremos cada vez mais, Pai, ficarmos em comunhão, termos relacionamento e, consequentemente, uma intimidade com o Senhor, Pai, porque nós escolhemos nos abrir para as maravilhas do Senhor, nos abrir para as surpresas, para os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós escolhemos, Pai, trabalhar em comunhão com o Senhor. E nós nos alegramos, Pai, por saber que o Senhor sempre nos ouve, que o Senhor está sempre com a gente, que o Senhor nunca vai nos deixar, que o Senhor nunca vai nos abandonar, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor tem compaixão de nós, Pai. Obrigada, porque os planos do Senhor são muito mais altos, muito maiores, muito melhores que os nossos. O Senhor sempre surpreende as nossas vidas e os nossos corações, Pai. E nós estamos abertos para receber as bênçãos do Senhor, Pai. Nós queremos as suas bênçãos, nós queremos receber as suas bênçãos e nós nos alegramos com o Senhor estando sempre com a gente, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor está construindo nas nossas vidas. É uma alegria saber que nós temos um Pai amoroso, um Pai protetor, um Pai que nos guarda, que nos livra, que guarda a nossa saída, a nossa chegada, desde agora e para sempre. Saber que nós somos abençoados ao sair, abençoados ao chegar. Saber, Pai, que o Senhor faz infinitamente mais nas nossas vidas, de acordo com tudo que pedimos, pensamos. O Senhor faz infinitamente mais, porque o seu poder atua em cada um de nós. Pai, nós também, Pai, nos alegramos na palavra que diz, Pai, que quando estamos fracos, então somos fortes, Pai, porque sabemos que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. E nós queremos sempre te dar glória, Pai, que a gente jamais se esqueça de onde o Senhor nos tirou, Pai. Que a gente sempre glorifique ao Senhor, que a gente sempre conte nosso testemunho, que a gente sempre ajude outras pessoas, que a gente sempre estenda a mão para outras pessoas, Pai, que a gente sempre ore pela vida de outras pessoas. Muito obrigada, Pai, por tão grande amor, por tão grande bondade com cada um de nós. Pai, nós temos certeza, Pai, que grandes coisas estão por vir hoje e todos os outros dias. Nós nos alegramos, Pai, por saber que o Senhor é bom, o Senhor é galardoador de todos aqueles que têm fé, que acreditam que o Senhor existe, que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Obrigada, Pai. Nós precisamos agradecer sempre, Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso, tão bondoso, tão perfeito, que nós queremos, Pai, expressar toda a nossa gratidão. Porém, Pai, não só em palavras, mas também com o nosso comportamento, com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Que cada dia mais, Pai, haja um renovo dentro de nós, Pai. Haja mudança dentro de nós, Pai. Cada dia que passa, Pai. Assim como está escrito na sua palavra, Pai, tão poderosa e abençoada, que a cada dia nós somos renovados interiormente. E que seja assim nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai, por nos olhar com amor. Obrigada por nos olhar como seus filhos amados. Obrigada, Pai, por ter nos escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Obrigada por ter nos tecido no ventre de nossas mães. Obrigada por olhar pra gente e dizer que nós somos a coroa da sua criação. Obrigada pela paz que excede todo entendimento. Nós te amamos, nós te louvamos. Nós te bendizemos, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, queridos, com vocês? Como é que vocês estão? Amados, queridos, preciosos, bênçãos do Senhor, filhos amados, coroa da criação de Deus, obra-prima do Senhor. Vamos falar sobre essa palavra, então, que eu comentei no início, que a gente encontra lá, eu vou ler, tá? Lá em Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11, mas vocês também encontram essa palavra em Marcos 1, versículos 12 e 13, Lucas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13. Hoje, porém, será em Mateus 4, do 1 até o 11, e eu vou ler para vocês também lá em Tiago 1, do versículo 13 até o versículo 14. O subtítulo aqui é A Tentação
de Jesus. Vou ler, amados, depois eu volto para comentar. Tem muitas coisas para a gente comentar aqui, mas eu vou ler o destaque do dia hoje, que a gente vai se aprofundar nessa palavra. Então, mais uma vez dizendo, Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Serviram ao nosso Senhor Jesus. Amados, veja só quantos ensinamentos tão importantes. Por que a gente precisa ficar sempre atento, amados? Porque veja que eu comecei aonde? Em Mateus 4, versículo 1. Mas veja só como termina o capítulo 3, versículo 17, logo após Jesus ter descido das águas. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Isso tinha acabado de acontecer, amados. Acabado de acontecer, então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E veja só, amados, como que o diabo falou para Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas veja como acabou o capítulo anterior. Deus dizendo: Esse é o meu filho amado. Amado. E veja que aqui o diabo falou para Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele sempre tentando ocultar. É filho de Deus? É filho de Deus, mas ele sempre tenta lançar essa dúvida. E ele não falou amado. Por que ele não falou se és filho amado de Deus? Porque ele está sempre, amados, tentando distorcer a nossa identidade de filhos amados. E está sempre querendo combater. Se você é filho de Deus, você está aí passando por essa situação, por que você não vai lá e faz isso? Por que você não vai lá e dá aquela olhadinha naquela coisa? Por que você não vai... Sempre sugerindo. Agora veja, amados, a sabedoria do nosso Senhor Jesus. Como que Jesus combateu tudo isso? Com a palavra. Porque você vê, dá para ver claramente que Satanás sabe a palavra, ele fica ali tentando, falando, colocando dúvida, distorcendo a palavra, desde que o mundo é mundo, né, amados? A gente já viu isso lá desde Adão e Eva, tentando, não, se é assim, não é bem assim, não é bem assim, não, tal. Vai sugerindo coisas para as pessoas, às vezes distorcendo a própria palavra de Deus. Não tem problema você fazer isso não, olha só, não é bem isso que diz a palavra, dá aquela distorcida na palavra, para ver se a pessoa cai naquele golpe, cai naquela armadilha. Mas veja que assim como Jesus, amados, sabe, claro, a palavra de Deus, ele é o verbo, né, amados? Ele é a própria palavra, mas como ele combateu tudo isso com a palavra de Deus, nós também devemos, amados, nessas horas, estarmos atentos, que a gente não está atento, para que a gente não caia em nenhuma armadilha, a gente combata tudo isso com a palavra de Deus. Que veja que ele foi levado para ser tentado. E Jesus não caiu em nada disso. Jesus não pecou, amados, porque ele estava firme no propósito. Ele conhecia a palavra de Deus, ele combateu com a palavra de Deus, assim como Jesus é, nós somos. E veja como a Bíblia chama o diabo aqui, amados, em
Mateus 4, versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse. Então, muitas vezes, amados, eu vejo que as pessoas estão sendo tentadas e elas dizem que isso vem de Deus. Claramente, amados, não vem de Deus, não vem do Senhor. E eu vou trazer para vocês... Ai, desmarquei a página. Mas eu vou achar, amados, em Tiago 1, versículos 13 e 14. A confirmação dessa palavra, amados. Peraí. Hebreus, Tiago. Chegou. Tiago 1, versículos 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. A própria palavra de Deus, amado, se confirma. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, versículo 15, amados, dá luz ao pecado. E o pecado, após se consumado, gera morte espiritual. Nós vamos ficando frios espiritualmente, se sentindo afastados e distantes do Senhor, amados. E o que eu gostaria de destacar aqui, veja só, amados, que Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, se você está aí sendo tentado e acha que é Deus que tá colocando uma prova no seu caminho, acha que é Deus que quer ver como é que tá seu coração, então tá ali tentando você, acha que Deus... Amados, Deus não tenta ninguém. Aqui está escrito na palavra de Deus. Quem tenta a todo momento é o inimigo que fica ali tentando jogar dúvida, incredulidade, distorcendo a palavra de Deus. Não é bem assim, não. Vai dar uma olhadinha ali naquilo ali. Olha lá aquela pessoa, olha lá. Papapá. Não é bem assim que a palavra de Deus diz, não. Mas veja que Jesus, na sua sabedoria, combateu tudo aquilo que ele foi dizendo. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus respondeu... Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, amados, eu vejo muitas pessoas fazendo loucuras. E falam assim, não, Deus depois vai... Não, por fé, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer sei lá o quê. Faz loucuras, depois fala assim, não, Deus vai resolver, pela minha fé eu sei que o Senhor vai fazer. Jesus aqui poderia ter dito a mesma coisa. Eu vou transformar essa pedra em pão mesmo, que vai ver como é que é, papapá. Mas não é assim, amados. Nós precisamos ter uma sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Veja que nós precisamos ser prudentes, assim como Jesus foi. E tem muita gente fazendo loucura, não calcula o plano, não pergunta para o Senhor, não ora e pergunta para Ele se é para fazer. E tudo assim, não, vou dar esse passo de fé que eu vou, sei o quê. Amados, veja só, Jesus, sendo Jesus... Não fez loucura nenhuma aqui. Ele não quis forçar, vai ver só, eu vou transformar essa pedra em pão para ele ver que eu sou filho de Deus. Não, amado, sabe por quê? Que Jesus não fez isso nunca precisou fazer? Porque ele, dentro dele, sempre soube que ele era filho amado de Deus. Então, assim como Jesus, nós também somos. Nós temos a nossa identidade firmada no Senhor. Então, dentro de nós temos a certeza que somos filhos amados de Deus. Então, pode vir, sei lá, quem for, falando, mas você é filha de Deus, você está passando por essa situação. Lembrando que Satanás também usa as pessoas, né, mas ele sopra ali no ouvido da pessoa, a pessoa, puf, replica. Mas se você for filho amado, você está passando por essa situação, mas Deus te ama de forma incondicional e você está aí passando por isso, peraí. Você está sendo tentado por Deus, fala, opa, peraí, eu já sei, eu já aprendi, já sei que tentação nenhuma vem de Deus. Deus não pode tentar ninguém. Ponto final. Isso não vem de Deus. Então, se de repente você está sendo tentado por alguma coisa, veja como está lá em Tiago, isso tudo vai sendo criado, amados, pelos maus desejos. E onde começa isso tudo, amados? Começa em algum lugar, né? Aonde, amados? Onde eu venho falando aqui sempre? Na mente, no pensamento, amados. Começa com um pensamento aparentemente tão inofensivo. Porém, amados, se você está ali atento,
Vem um pensamento que você sabe que não vai levar você a lugar nenhum, que é contra a palavra de Deus, que claramente não vai agradar o Senhor, você imediatamente tira aquele pensamento, que você tem esse poder sim, de tirar aquele pensamento da sua mente, de transformar a sua mente e se voltar para a palavra de Deus. Tá, amados? Nós podemos sim combater os pensamentos, porque se não vem um pensamento, aí a pessoa não tira, não elimina, não combate aquilo ali com a palavra do Senhor, aí ela vai alimentando, ai não, é só uma foto, é só uma carona, é só um sei lá o que, não, é só, pá, 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 pá. Quando vê, já tem algo formado dentro do pensamento dela e aquilo vai pro coração, aquilo gera um sentimento. Quando vê, a pessoa está praticando, sempre antes do pecado, amado, de a pessoa fazer algo, isso já foi gerado na mente dela. Agora, por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque foi gerado na nossa mente de combate com a palavra de Deus. Assim como Jesus fez. Jesus não ficou aqui, ai. Não, Jesus firme falando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo continuou tentando Jesus, e Jesus continuou combatendo com a palavra. Jesus não fala assim, você tá aí falando isso pra mim? Então eu vou esfregar na sua cara que eu sou filho de Deus, que eu posso fazer tudo mesmo. Olha só o milagre que eu vou fazer aqui, transformando essa pedra em pão. Não, amados, Jesus nunca precisou disso. E assim nós também somos. A gente não precisa esfregar nada na cara de ninguém. A gente não precisa ter esse tipo de comportamento. Vai ver só que eu sou filho amado de Deus. Fica quieto, você sabe que você é filho amado de Deus. Você sabe que você é filha amada de Deus. E você combate tudo isso que você sabe que não vem de Deus com a palavra do Senhor. Declara em alta voz, lê, medita, fala a palavra de Deus. Leia de novo essa parte tão abençoada de Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11. Reflita sobre essas palavras maravilhosas. Deixa essa palavra gerar uma transformação em você. Porque tem muita gente fazendo loucura, dizendo que isso vem de Deus. Tem muita gente, amados, dando passos incalculados, não ora, não pergunta a Deus. Eu vou pra cá, eu vou pra lá, vou fazer isso aqui. Aí a pessoa vai e se esborracha, sem necessidade nenhuma, amados. Porque a gente, quer fazer loucuras das nossas cabeças, quer que Deus justifique sério aquilo ali, carimbe aquilo ali. Porém, a Bíblia é clara em nos dizer, amados, nós trabalhamos em parceria com Deus. Nós oramos, esperamos a resposta dele, na hora certa, ele faz acontecer depressa, a Bíblia ainda nos diz que ele faz acontecer depressa, porém muitos de nós não têm paciência nenhuma. Muitos de nós ora, às vezes nem ora, e já sai fazendo as coisas. Calma, amados. Entregue seus pedidos ao Senhor. Entregue, ore. E então seus planos vão ser bem-sucedidos. Você entrega ao Senhor. Ora. E seus planos vão ser bem-sucedidos. Não é para sair fazendo passos de loucura e depois jogar essa conta para Jesus, não. Jesus aqui não fez isso com Deus Pai. Ele não saiu fazendo as coisas e falou, depois você paga essa conta aí. Não. E ele... Por que está escrita essa palavra aqui, amados? Para que a gente saiba como agir quando a tentação chegar nas nossas vidas, para que a gente saiba o que fazer, como combater. É com a palavra de Deus, amados, é continuar firme no Senhor, é continuar firme na palavra de Deus. Pode vir o que for, mas eu já tô vendo que isso aqui não vem de Deus. Esse pensamento sugerido, parecendo tão inofensivo, não tem nada a ver com Deus nem com a palavra de Deus, então eu combato isso com a palavra do Senhor e me volto, fico firme no meu Jesus, porque nada me alegra mais do que ver o sorriso de Deus em mim. Nada me alegra mais do que saber que eu estou em obediência, que eu estou seguindo a palavra do Senhor, amados. Assim tem que ser nas nossas vidas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que você anda buscando em primeiro lugar? Basta você ver o que você pensou ontem. Não precisa nem ir muito longe, não. O que você ontem, no seu feriado, pensou a maior parte do seu dia? Porque tem gente que é assim, né? Chega feriado, chega final de semana, a pessoa se transforma, bota Jesus numa prateleira, a pessoa se transforma em uma vida paralela, uma vida dupla, estranho. E depois volta, não, Jesus, tal. Amados, Jesus está ali sempre vendo o nosso coração. Nós precisamos andar de glória em glória com o Senhor. A glória de Deus, ela vem degrau por degrau, amados. E aí Deus vai clareando cada vez mais a nossa vida. A gente pensa que a gente está enganando a quem, amados? Nós estamos enganando a nós mesmos, porque assim também como está lá em Tiago.
Quando a gente ouve a palavra de Deus e não pratica, a gente está enganando a nós mesmos. E as pessoas pensam que estão enganando a quem? Os outros, fingindo ser um personagem, veste uma máscara, feriado, final de semana, férias, tira quando tá no dia a dia, quando tá na frente de outras pessoas, quando vai pra igreja. O que é isso, amados? Deus está ali vendo o nosso coração o tempo todo. Deus está ali vendo a real intenção de tudo aquilo que nós estamos fazendo. A gente está fazendo para quem? Porque a Bíblia também nos diz para que tudo que a gente for fazer, que a gente faça como para sendo o Senhor. Porque é Ele que vai nos recompensar, Ele que está vendo, toda a boa dádiva vem de Deus. Então, se eu sei que Deus está sempre comigo, Deus habita em mim, Deus está sempre me guiando, me dizendo o que eu devo fazer, eu tenho a palavra de Deus, que é o meu manual da vida. Eu encontro aqui Jesus não fazendo nenhuma loucura para esfregar na cara de seja lá quem for, que Ele era filho amado de Deus, porque ele sabia que ele era filho amado, que ele tinha acabado de ouvir isso. Esse é o meu filho amado. Então, ele já sabendo que era amado, ele não precisa provar nada pra ninguém. Jesus não era um carentão que tinha que esfregar na cara de sei lá quem, não. Jesus era completo e é completo, perfeito, absoluto nele mesmo. Ele é, né? Nem que ele tem, ele é. Ele diz, eu sou. Ele é completo nele mesmo, nosso Deus soberano, amados. Então veja que muitas vezes as pessoas querem afrontar os outros, vão mostrar, vão não sei o quê. E Jesus está aqui, no deserto, tranquilo, sereno, combatendo essas tentações com a palavra de Deus. Simples assim, amados. É tão simples que muitas vezes a gente quer inventar. A gente quer fazer coisas além. Não é possível que seja só isso aqui. Só combater com a palavra de Deus, ele vai embora, vou mandar ele se retirar, ele vai se retirar, porque é assim, tá, amados? É assim, você manda ele se retirar e ele se retira. E aí, amados, a Bíblia também nos diz que a gente se submete a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir da gente, que foi exatamente o que aconteceu aqui com Jesus nessa passagem, amados. A gente se submete a Deus, resiste e ele vai fugir. E então que a gente resista com a palavra de Deus, resista com o nosso comportamento, resista permanecendo firme, sem historinha, amados, sem historinha, sem desculpa. Ah, não, peraí, não é bem assim, não. Esse pensamento que veio aqui, não, é tão inocente, não. É assim que começa. Com um pensamento aparentemente tão inofensivo, uma sugestão. Não, peraí, mas eu tô firme no Senhor, mas aí vem de repente, não, mas não é bem assim esse versículo. Não é bem assim essa palavra, peraí. Aí as pessoas pegam versículos isolados para justificar alguma coisa, completamente soltas. Nós precisamos conhecer cada vez mais, amados, a palavra de Deus. Veja, reflita nessa palavra. Jesus combatendo as tentações do diabo com a palavra de Deus. Veja, amados, que Deus não pode tentar ninguém. Então, se você até esse momento estava sendo tentado e achando que isso aí vem de Deus, que Deus queria botar você numa prova, que Deus queria ver como é que estava seu coração com relação à sua família, com relação às suas finanças, com relação ao seu trabalho, com relação à sua vida amorosa, com relação à seu caráter, saiba que Deus não faz isso com ninguém, amados. Deus não tenta ninguém, assim está dizendo. Ele não tenta ninguém, amados. De Deus só vem coisa boa. Mas veja como a Bíblia chama o diabo aqui. O tentador aproximou-se dele. E tem muitas pessoas, amados, que ficam pregando só sobre o diabo, falando só dele, pensando nele. Não é isso que a Bíblia nos diz, amados. Não é isso. Essa passagem de hoje foi só para que você saiba que quando a tentação vier, você vai combater com a palavra de Deus, assim como Jesus fez. Ponto. E Jesus falou, sai daqui. Ele saiu, acabou. E Jesus seguiu a vida dele. Jesus foi pregar, porque logo depois Jesus começa a pregar. E a primeira mensagem que Jesus falou foi: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Primeira pregação do Senhor Jesus: arrependimento. Olha que bênção, amados. Olha que presente maravilhoso. Nós precisamos sim nos arrepender. Não é assim esse oba-oba não, sair fazendo tudo. Não, amados. Nós precisamos sim nos arrepender, ouvir a palavra de Deus, nos arrepender, deixar para trás aquilo que nós sabemos que precisamos deixar para trás, inclusive esse comportamento que eu falei agora há pouco, de que tem gente que se transforma no feriado, no final de semana, nas férias. Por quê? O que precisa se arrepender aí? O que precisa deixar para trás? O que você pensou ontem? Na maior parte do seu dia, o que você pensou? Coisas boas, glória a Deus, vem do Senhor.
coisas que estão ali te tentando, fazendo você ter um comportamento diferente daquele que você tem mesmo, e fala, Senhor, isso não vem do Senhor. Então, eu descarto isso na minha vida. E eu quero viver para te alegrar, quero viver para andar em obediência, quero viver sempre com o Senhor sorrindo para mim. Porque essa é a alegria da minha vida, te fazer feliz, meu Senhor Jesus. E assim você vai, tá bom, amados? Se até ontem você estava pensando em coisas que você não deve pensar e vivendo um personagem, em alguns dias você veste uma capa e vira um personagem, uma pessoa que, imagina Jesus olhando e falando, mas o que é isso aqui? Como assim? Não tô entendendo. Ele sabe do que somos capazes e do que nós não somos capazes. Porém, quando a gente imagina Jesus com a gente, olhando o nosso comportamento, a gente fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Peraí, eu não estava fazendo para o Senhor, eu estava fazendo para os outros. Porque quando determinada pessoa está perto de mim, eu fico pianinho, quietinho, fazendo tudo como tem que ser. Quando tal pessoa se aproxima de mim, eu me transformo e vou ali, me adapto junto àquela pessoa ali, aquele grupo de pessoas e sigo. Então peraí, quem sou eu? Quem sou eu? Então, amados, nós precisamos entender que nós somos filhos amados de Deus, que nós somos a coroa da criação do Senhor, que Deus nos olha pra gente com amor, com misericórdia, Ele tem compaixão, nós vimos isso ontem, anteontem. Deus que tem compaixão de nós. E a gente combate sempre com a palavra de Deus. E veja, amados, também que o diabo usou uma parte do Salmo 91. Você vê que ele conhece a Bíblia, amados. Por isso que ele vai tentar sempre distorcer. Não é bem assim, não é bem assim essa palavra. Pera aí, dá uma olhadinha, não é bem assim. Não, vai lá ver que não é bem assim. Não, é assim sim. Ele falou o Salmo 91 para tentar convencer Jesus a se jogar da parte mais alta do templo, amados. Veja só a sugestão dele. Mandando Jesus se jogar lá do alto. Mandando Jesus se jogar lá de cima. E com quantas pessoas ele não está fazendo isso? Se joga daqui. Se joga. Às vezes não no sentido literal, amados, de se jogar daquela janela, mas se joga aqui. Se joga nessa história, se lança, vai ser feliz. A vida é uma só. Se joga mesmo, se joga. Se joga. Peraí. Não é assim, amados. Ele fala, se joga daqui, se você é filho de Deus, se joga. Mas veja o que Jesus disse, amados. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E quantas pessoas estão fazendo isso diariamente, amados. Mas veja o que Jesus está dizendo. Essa palavra, amados, que vai além do tempo. Que a palavra de Deus ela é atual, amados. Nesse dia de hoje. E depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Foi a última cartada dele. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou. Viu, amados? Quando a gente combate com a palavra de Deus, quando a gente diz, retire-se, Satanás, pois eu só vou louvar, adorar e me prostrar para o meu Deus. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus não pecou em momento algum, amados. Jesus não cometeu nenhum pecado, amados. Nosso Jesus é maravilhoso. Então entenda que você também pode combater essas tentações com a palavra de Deus. Você também pode mandar Satanás se retirar da sua vida e ele vai, amados. Por quê? Porque você está firme na palavra de Deus. Você está firme em obediência. Você se submeteu a Deus. Você resistiu ao diabo. Ele vai fugir de você. Tá bom? Então entenda, amados, que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome e ele te deu autoridade. Você tem autoridade, amados. Mas muitas vezes, assim como está lá em Oséias, dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem gente que não vive, porque está preocupada, o que vai acontecer, sei lá o que essa tentação, não sei o que. Não, amados, veja assim como Jesus fez, nós também fazemos e seguimos a nossa vida. Com alegria, que é um princípio do Senhor, firmes no Senhor, sabendo que os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor. Vê alguma tentação, peraí, já sei que isso aqui não vem de Deus, já combate, já procura os versículos de acordo com aquele assunto, já combate com a palavra de Deus, amados. Fique firme no Senhor, fique firme no nosso Senhor Jesus, olhe para o alto, olhe para Deus. Está enfrentando alguma situação?
Busca no Senhor a resposta certa para tudo o que você está enfrentando, para tudo que está acontecendo na sua vida. Saiba, amados, que a palavra de Deus é uma só. Ele nunca vai distorcer a palavra dele. A gente já sabe quem é que distorce, amados. Então, fique firme na palavra viva e eficaz de Deus, que gera transformação em todo o nosso ser. Tá bom, amado? Essa palavra de hoje é para que você continue firme no Senhor. Combata, seja lá o que você está enfrentando. Combata com a palavra de Deus. Procure os versículos. Você pode procurar no Google, se você quiser, versículos para combater tal coisa. E você pega aqueles versículos e você lê, medita, declara em alta voz, declara mental, seja lá como for. Mas transforme a sua mente pelo poder da palavra de Deus, amados. Grandes coisas estão por vir na sua vida, amados. Deus tem um plano bom para a sua vida. Se posicione como filho amado de Deus. Você não precisa ficar provando nada para ninguém, como eu falei lá no início. É Deus quem faz isso por nós, amados. A gente segue em obediência, vivendo a nossa vida, muitas vezes no secreto, com Deus. Tem momentos que somos só nós. Nós e Deus. Ele que está ali vendo as nossas lágrimas, aquilo que está no nosso coração, nossos planos. Ele que está ali vendo tudo. Corrige, disciplina, sim, mas sempre com amor, sempre com bondade. Toda boa dádiva vem do Senhor. Então, amado, se posicione como filho amado de Deus. Mais uma vez eu digo isso, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo te convém. Busque no Senhor. O próprio Espírito Santo nos mostra o que convém, o que não convém, o que a gente tem que descartar. E descarta, acabou e segue a tua vida, amados. Segue a tua vida sem querer ir lá toda hora dar uma olhadinha naquilo ali que se descartou, não. Descartou, acabou, tchau. Segue a vida. Veja, assim como Jesus. Ele não ficou assim, ai, será não? Jesus, combateu com a palavra, mandou Satanás se retirar, ele saiu. E aí, na sequência, Jesus foi servido pelos anjos e seguiu sua vida para começar a pregar. E começou com a mensagem do arrependimento, ele começou a pregar. Seguiu a vida, não ficou ali, ai, deixa eu dar uma olhadinha. Não, segue a vida, amados, segue a vida. Assim como Jesus é, nós somos. Jesus habita dentro de nós, amados. Ele está sempre nos conduzindo para o caminho que a gente deve seguir. É bom, é agradável, é perfeito, você sente paz. Vai. Assim como está escrito, seja a paz, o juiz em seu coração. É o sinal verde, amados, para que a gente vá. Ou não tem paz? Tá ali aquele incômodozinho, aquele sinal amarelo, às vezes gritando, né, amados? Aquele vermelho bem chamativo. Não vá por esse caminho, amados. Não vale a pena. O preço a ser pago é alto demais. Não compensa, amados. Jamais troca aquilo que você mais quer por um prazer momentâneo, por um prazer temporário. Não troque, amados. Continue firme nos caminhos do Senhor. Tá bom? Essa foi nossa palavra do dia. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida. Nos vemos amanhã, sexta-feira já, amados. Aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, nosso Deus soberano. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Um beijo para todos, nos vemos amanhã, amados. Amém, amém, Angélica, obrigada, viu, minha querida? Milton, Roselene, amém, Ana, obrigada igualmente, viu? Edu, é isso, esteja atento ao sinal vermelho, né, meu querido? Deus abençoe também, François, um beijo, meu querido. Vai sim, Drica, em nome de Jesus, Deus vai abrir essa porta maravilhosa e abençoada para você. Michelinha, Vanilde, em nome de Jesus. Assim já está feito. E volta aqui para contar pra gente. Estamos aqui já orando, vamos clamar ao Senhor e vai ter sim um emprego abençoado para você em nome de Jesus. Ellen, Raíssa, Michele, Dani, Isa. É isso aí, minha querida Josemar.
É verdade, Ana. Jesus não tira férias. Denise, Claudinha, William, Felipe, Daniel, Darlene, Mara, Rita, Fábio, Yasmin, Luiz, Mara, Adriana, Patrícia, Nelsinho, Tali. Amém, Mara, amém. Glória a Deus, viu, minha querida? Dionei, Daniele, Juju, Cleide, Daro, Tatiane, Jane, Thomas, Letícia, Débora, Mônica, Camila, Elizabeth. Um beijo para todos, amados. Um beijo no coração. Que Deus abençoe cada um. Que as bênçãos e o favor do Senhor sempre te alcancem de forma grande. Em nome de Jesus. Beijo, amados.